Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials, nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. Bom, o episódio de hoje a gente vai falar sobre um livro que nós estamos lendo, né, Luli, pro nosso Clube do Livro. Pra quem não sabe, acho que a gente comentou aqui já ou não. Talvez, não lembro. A gente fez um Clube do Livro com as nossas amigas, que nós temos filhos de idades parecidas, e a gente se encontra a cada 15 dias, né, que é um tempo válido para mães conseguirem se encontrar e ler o livro. E a gente só lê livros com temática sobre educação, né, de crianças, enfim. E a gente tá lendo esse livro que chama A Arte Perdida de Educar, gente, eu não sei falar o nome dela, é um nome Michelin. Sei lá, é difícil, gente. Do Clef. Tá, mas a gente vai colocar o nome aí embaixo certinho. A gente já falou sobre esse livro várias vezes aqui no Pod. Porque a gente ama. A gente é apaixonada por esse livro. E assim, esse livro... eu vou falar assim, primeiro que esse livro foi muito importante pra moldar minha maternidade, assim, de verdade. Porque eu li, na verdade, ele ainda não tinha sido traduzido pro português. Eu li, o máximo tinha mais ou menos 1 ano quando eu li esse livro. E eu li em inglês. Só que eu não consegui muito aplicar, assim, várias coisas, porque ele era muito pequeno. Agora eu sinto que eu tô conseguindo aplicar mais coisas do livro. Por isso que a gente tá relendo, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Então, assim, eu falei, não, eu vou reler porque eu acho válido, sabe? E assim, foi muito importante pra mudar minha maternidade. Porque assim, vocês sabem que eu e a Luli, nós somos muito interessadas, né, nesse tema de educação. A gente lê muita coisa, eu já li muita coisa. Mas o que eu sentia sempre muita falta, assim, eu acho que essas abordagens, assim, tem muitos livros legais sobre educação, mas eu acho que tem algumas abordagens que sempre me pareceram um pouco engessadas. Então, assim, quando a criança faz birra, você segue um roteiro, tal, né? E eu acho, daí assim, às vezes eu me pegava perguntando, né, disso, assim, a gente gosta, né, Luli, de entender, né? Então, por que tem que ser assim? E eu questionava muito, e eu sentia falta de uma coisa, assim, primeiro, assim, mais fácil, sabe? Porque, assim, você tem que lembrar lá o roteiro na hora. Fala isso. Nossa, mas e agora? Daí ele fez uma coisa fora do roteiro, gente. Volta lá. Volta pro primeiro passo, entendeu? Então, assim, eu sentia muita falta de algo que fosse mais fácil, né, pra implementar. E segundo, que eu acho que fosse uma coisa mais... Natural. Sabe? Uma coisa que tivesse enraizada. Eu acho que, assim, a gente fala muito do instinto materno, né? Essa coisa. Enfim, que, né, na verdade, assim, não existe, né? Tem essa discussão. Mas eu acho que tem certas coisas que... Poxa, a gente conhece nosso filho melhor que ninguém. Então, deve existir algum método, algo que seja mais instintivo pra educar e que seja mais fácil pra nós, pais, porque a gente tá muito sobrecarregado. Os pais estão muito sobrecarregados, as mães principalmente. Então, assim, tem que ter um porquê disso. Por que a gente tá tão sobrecarregada hoje? Então, e eu ficava me perguntando uma coisa também. Eu falava, gente, né? Eu converso com as minhas amigas, com mães, que a gente vive numa bolha social muito privilegiada. Sim. Então, a gente tem ajuda. Não tem nenhuma, né, mãe solo que tá passando fome e tudo. E tá todo mundo cansado. E tá todo mundo... Mesmo assim, com dificuldade. Mesmo com todas esses privilégios que a gente tá exausta. E daí eu ficava me perguntando, nossa, será que a gente que é muito mimada, assim, o que tá acontecendo? Será que é um problema nosso? Ou alguma questão com as crianças do nada começaram a dar mais trabalho agora, né? Ou é uma questão cultural de como a gente tá lidando com tudo isso. E a gente via, né? Nossa, na época da minha avó tinha 10 filhos e não tinha, né? Não tinha tantos problemas. Hoje a gente pensa assim, gente, como que elas conseguiam criar os filhos sem nenhuma ajuda? E ainda elas, tipo assim, faziam tudo da casa e ainda criavam os filhos. Como que elas faziam isso? Não é possível. Por que eu não tô conseguindo criar um? E eu tô, assim, nessa loucura. Tô me sentindo, assim... E eu acho que eu não dou conta. E eu acho que teve uma narrativa
que a gente acreditou, que é muito dessa maternidade real. Então hoje a gente, na verdade, que antes as mulheres se sentiam piores que a gente, mas elas não falavam. E hoje em dia todo mundo fala, tem plataforma pra falar. Inclusive essa coisa da maternidade real virou até um filão, assim, que bomba na internet, por exemplo. Então, assim, às vezes algumas pessoas até exageram pro lado de, sabe, pra ter essa abordagem que ganha likes também, entendeu? Só que eu acho que não é bem assim. Eu acho que se a gente conversar com algumas pessoas, elas falavam que realmente no passado era mais fácil. E daí fica, nossa, será que elas esqueceram? Porque a gente também esquece. Mas o que a gente percebe é que essa maneira de criar filhos hoje em dia, que principalmente a gente tá falando de uma bolha. Né? Porque eu acho que se a gente falar muitas dessas coisas para as pessoas lá que moram numa comunidade, enfim, que não tem outras maneiras, que nem leem esse tipo de livro, que nem seguem essas gurus do Instagram, eu só falar, nossa, o que vocês estão falando? É o óbvio. Só que eu acho que pra nossa bolha, isso que a gente vai falar aqui não é o óbvio. Não, zero. Não é o óbvio. E a gente tava fazendo de outra maneira que a gente julgava que ia resultar em filhos maravilhosos e tudo mais. E não é o que tá acontecendo. Não é o que tá acontecendo. E a gente, né, sempre vem falando disso. Essa questão da ansiedade nas crianças, diagnósticos de depressão estão cada vez maiores. E até esse dia saiu uma pesquisa sobre pais, que os pais também estão mais estressados do que nunca. Então, assim, gente, tem alguma coisa errada que a gente tá fazendo aqui, entendeu? E nesse livro ela aborda justamente isso. Então, o que ela foi fazer? Tá, primeiro de tudo, eu acho que ela é formada em química, né? E ela é jornalista. Mas ela é jornalista. O que ela foi fazer? Ela tem uma filha, né? No livro, acho que a filha dela tinha 3 anos. Tinha 3 anos. Então, assim, aquele 2 para 3 anos, aquele auge do Terrible 2, assim. E ela, a gente tava achando tudo aquilo muito difícil. Ela tinha uma filha, ela sentia que não dava conta. Terminava o final de semana, ela tava exausta, né? Você tá se identificando com isso? Você que é mãe? Acho que sim. Muitos problemas, conflitos com a filha. Conflitos com a filha. E ela não sabia muito como lidar. E ela já vinha estudando muito esses psicólogos que estudam não só as culturas ocidentais, né? Então, principalmente os Estados Unidos, eurocêntricas. E sim, são os psicólogos multiculturais, que estudam diversas culturas ao redor do mundo. E o que ela estava identificando é que, assim, primeiro que o nosso jeito de educar as crianças é muito novo, tá? Então, o jeito ocidental de educar crianças é super recente. Então, assim, não há nenhum método hoje que existe que sobreviveu ao tempo mesmo. Sabe, aquela coisa passada de tataravó pra bisavó e vai. Tanto que, assim, a gente percebe que tem muitas coisas que mudam muito rápido, né? Então, assim, mesmo a recomendação de colocar o bebê pra dormir de bruços, de barriga pra cima. Daí, na época da minha mãe, gente, é algo muito novo, na verdade. Eu dormia de barriga pra baixo. A Luísa dormia de bruços, entendeu? Então, assim, é algo que muda constantemente, tá? Nada sobreviveu a esse tempo mesmo, porque assim, cada hora a gente vê mesmo que tem um método que tá fazendo mais sucesso. Então, assim, uma hora é a parentalidade positiva, outra hora é isso, e daí cada hora surge e daí a gente vê que tudo tem problema. E porque isso também virou uma máquina de ganhar dinheiro. Uma máquina de ganhar dinheiro, então tem muito assim, né? Tem muita gente ganhando muito com curso, com livro, tudo. Porque gente, as mães estão desesperadas. Tipo, a gente tá desesperada. Meu Deus, por favor. Não você ganha um curso lá, aprenda a lidar com a birra. Daí você vai, e daí um monte de gente falando que deu certo, tudo, porque dá certo pra muita gente. Essa é a questão. Mas a questão é que não dá certo pra todo mundo. Não dá certo pra todo mundo. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Todas as pesquisas científicas feitas hoje são feitas... A imensa maioria, acho que, sei lá, mais de 90% são feitas em populações europeias, que representam 12% da população mundial. Então, gente, na verdade, nós somos a minoria no mundo, entende? Pra gente, né, é algo muito... Nossa, tá, esse jeito de educar e pronto. Mas, assim, a grande maioria do mundo, imensa maioria, não educa os filhos dessa forma. E a gente, assim, eu digo muito, eu acho importante frisar isso, porque o Brasil é um país muito diverso.
Muito. Então, eu acho que aqui dentro do nosso país, a gente... Já tem várias coisas diferentes aqui. A gente encontra esses dois jeitos. Eu acho que na nossa bolha que a gente convive, que a gente fala, né, nesse nosso grupo de amigas, parentes e pessoas que a gente convive É muito mais mesmo, americanizado. Eu acho que é uma coisa jeito. muito americanizada o Uhum. jeito. Tanto que esses livros em inglês que a gente lê, que fala da cultura americana, a gente se identifica super. Sim, super. Porque é mais ou menos o mesmo jeito. Mas eu acredito que outras bolhas sociais do Brasil já tem um jeito muito parecido com essas pessoas que ela vai abordar no livro. Ela vai abordar, com certeza. Também acho, concordo. Então, o que ela fez? Então, ela já viu estudando isso, poxa, então acho que tem alguma coisa errada aí com o jeito que a gente tá educando os filhos, né? Com esse jeito americanizado de educar os filhos, vamos ver o que essas outras culturas fazem. Então, ela foi pro México, pro Canadá, lá pro pra Canadá, cima, no Ártico. no Círculo Ártico, assim, extremo norte do Canadá. E ela foi pra Tanzânia, numa comunidade da Tanzânia, estudar como essas crianças são diferentes das nossas crianças e o que esses adultos fazem pra criar crianças tão cooperativas, tão calmas, Que não fazem birra. entendeu? Então, assim, qual é o segredo disso? Porque eu acho que nas viagens dela, ela viajava pra fazer. Tipo, não era pra falar sobre parentalidade, nada disso. Ela já percebia isso. Mas ela percebia. Daí, quando ela teve filhos, ela percebeu, nossa, por que não sou só eu que tô tendo esses desafios? São minhas amigas, minhas irmãs, meus parentes. No shopping, você vê crianças. Então, assim, por que nessas comunidades que ela chama Hunt-Gather, né? Que em português eles traduziram como caçadores-coletores. Que são sociedades que têm essa cultura um pouco mais conectada com a cultura do passado. E ela deixa bem claro que... E elas são muito antigas. Assim, são milenares, são culturas milenares, né? E que eles estão criando os filhos da maneira que sempre foi. Óbvio que não são culturas também, eu acho que é importante a gente falar isso, né, Nana? Que estão presas no passado. Não, é fácil, porque lá não tem celular. Não, eles têm. Ela fala, eles têm smartphones, as crianças amam Frozen, as crianças assistem filme depois de jantar. Então, assim, não é tipo assim, não, eles não usam tela, não tem TV em casa. Não. Tá? São comunidades modernas. Sim, tá? dentro daquele contexto. Dentro daquele contexto que elas estão, né? E das limitações ali. Mas são comunidades que estão conectadas com o mundo, né? Afinal, hoje o mundo está globalizado. Então, assim, é muito, né? Tá tudo ali. E, assim, não são comunidades extremamente isoladas ali do mundo. Então, a gente não tá falando disso, né? Mas são comunidades que estão ali há milênios educando os filhos há milênios da mesma forma que sempre educaram. Né? Exatamente. E pra eles é bem mais fácil. Não, né? É muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, na verdade, o livro, assim, é bem grande. Eu acho que tem muita coisa muito interessante. Muito interessante. Daria pra gente, juro por Deus, fazer, tipo, 20 episódios só sobre esse livro. E, assim, eu acho que é interessante não só para mães, mas, assim, acho que até... Pra quem tem vontade de entender sobre o contexto atual da sociedade. Eu acho que dá pra tirar vários insights muito legais, sabia? Muito. Então, eu acho que... Primeiro, né, no primeiro capítulo, ela fala dessa questão como a nossa maneira de educar é muito nova, é muito recente e como nós somos os estranhos perante ao resto do mundo, assim, né? Nossa maneira de educar é muito diferente. E daí no primeiro capítulo, né, Nana, ela vai nessa comunidade no interior do México, que ela conta que nessa comunidade, o que ela percebe de diferencial é que as crianças são muito cooperativas. Então, tanto as crianças como os jovens são muito cooperativos. Eles ajudam a arrumar as outras crianças, eles ajudam a cuidar das outras crianças, eles ajudam a cuidar da casa de uma maneira muito natural. E ela vai entender o porquê isso acontece. E, assim, o que ela percebe também, que eu acho que é muito um diferencial, assim... Porque tem muito essa coisa, né? Hoje, vamos estimular a fazer tarefas domésticas, né? Então já tem muito essa coisa que eu acho que as pessoas estão falando cada vez mais, que as crianças fazerem tarefas domésticas é super importante, que faz super bem e tudo mais. Então vamos colocar lá um quadrinho na geladeira, né? E colocar, a criança tem que
fazer a cama, lavar a louça, sei lá, essas tarefas, né, domésticas, enfim. Ou pior, você compra uma cozinha de mentira pra criança Pra já estimular a criança a lavar a louça. Pra estimular, você compra tudo de mentira, né? Uma faquinha de mentira. Ai, vamos fazer jardinagem. Você compra um kit lá de plástico que ela não tá fazendo nada e você tá super estimulando. Sim, daí você acha que tem muito marketing em relação a isso, que né? tá gente? arrasando fazendo isso, né? A gente também, gente. A gente também achava isso, que era maravilhoso você comprar uma cozinha pra criança e ela aprender ali, se interessar. Tá, enfim. Só que o que ela percebeu nessa comunidade maia, né? Que eles têm uma vontade intrínseca mesmo de ajudar. Então, assim, as crianças. Então, assim, não é uma coisa que a mãe fica pedindo pra fazer, agora é a hora de lavar a louça, e a criança vai lá e faz. Não, a criança simplesmente tem sozinha, tá, essa vontade, e ela percebe a necessidade ao redor. Então, assim, não é só a criança ir lá ajudar. Tem essa habilidade. Essa vontade. Entendeu? E é uma coisa que vem dela e é uma sensibilidade. Porque assim, ela percebe o que tá acontecendo ao redor dela. Poxa, minha mãe tá precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo. Então, assim, é uma habilidade que, gente, é até assim, super complexa pra uma criança desenvolver, certo? Sim. Essa habilidade de você perceber o que tá acontecendo ao seu redor. E você estar sensível a isso. E você imagina, se você for colocar a longo prazo, tanto que isso é importante, porque a gente se preocupa tanto em colocar no inglês, no Kumon, escola bilíngue, nananã. Mas se a gente tá pensando em futuro das crianças e ambiente de trabalho, o quanto essa habilidade de você entender o que precisa ser feito e fazer... Gente, isso aí é uma receita pro sucesso, me desculpa. Assim, no mundo que a gente tá, que as pessoas não têm isso, um jovem que tem isso, eu acho que é muito mais importante do que você ter feito lá a melhor faculdade, francês, inglês, violino, entendeu? Não, com certeza. Então, assim, como que eles fazem isso, né? Primeiro que... Acho que assim, vamos começar do começo. Acho que a primeira coisa que ela percebe muito lá é essa questão da família ser uma equipe, né? Então, assim, a criança ter um senso de pertencimento à família. Então, assim, ela não é um membro ali... VIP da família, né? Porque o que a gente faz com as crianças? A gente tenta sempre manter as crianças entretidas o máximo possível, né? A gente sempre tenta organizar, por exemplo, o nosso final de semana... em torno da criança. Então, assim, qual ambiente que onde a gente vai almoçar hoje? Ai, mas tem parquinho lá? Ai, mas tem tal coisa? Ai, vamos no parquinho X. Então, assim, você não tá afim de ir, você é um adulto, mas você vai levar a criança porque você tem que entreter a criança e a criança tem que estar num lugar que ela vai ficar feliz. Você tá arrumando a casa no sábado de manhã. Ai, coloca a criança lá na TV. Ou, tipo, fazendo ali as coisas dela pra ela não atrapalhar. Porque, pelo amor de Deus, né? Eu preciso terminar isso aqui. Então, ela não pode atrapalhar, vamos deixar ela ali fazendo as coisas dela. Nessa comunidade que ela foi no México, ela percebe que as crianças estão totalmente inseridas na família. Então, assim, todo mundo faz tudo junto. No né? Contexto familiar. Então, assim, não existe essa coisa... existe um senso de ajuda mútua, sabe? Entre os pais e os filhos, né, Luli? Eu acho que não tem essa segregação. Isso é coisa de criança, isso é coisa de adulto. Né? E a gente tá falando, gente, de atividades assim. Não é que eu tô falando, nossa, eles vão pra balada e levam os filhos pra balada juntos. Não é isso. Porque quando a gente fala isso aqui no Brasil, fala, nossa, tem pessoas sem noção que levam as crianças em coisas de adulto. Não é isso. São as atividades do dia a dia, né? Então, por exemplo, você vai acordar, vai lavar louça, tá todo mundo ali junto, lavando a louça junto. E mesmo crianças muito pequenas, desde que elas nascem, na verdade, elas estão sempre juntas, né? Fazendo as coisas com a mãe, com a família. Então não tem essa segregação. A criança na brinquedoteca e a mãe organizando as coisas. É tudo sempre muito junto. E o que ela fala, né? É que assim, isso não é uma coisa que só essa sociedade maia tem. Gente, se a gente perceba uma criança de 2 anos. O que ela mais quer é ajudar. É impressionante. É impressionante. Eu, assim, não é o meu filho, não é o filho da Mariana. Eu acho não. Todas as crianças, elas nascem com uma vontade de ajudar. Pode perceber, se você tá lavando a louça, a criança quer tá junto. Porque, primeiro, que a criança quer proximidade. A criança quer ficar com você. Quer ficar com porque você. Porque ela te ama mais que tudo no mundo. Então, ela quer ficar junto.
E ela quer fazer o que você tá fazendo, porque você ali é tudo, você é o exemplo e ela quer ajudar. É impressionante o que ela quer ajudar. Então, o que os maias fazem? Eles simplesmente incentivam isso, o que já é dela. Não coloca uma coisa artificial. Já é da criança, então simplesmente eles vão incentivando. E o que a nossa cultura faz? A gente barra isso, a gente reprime isso, por quê? Porque tá todo mundo com um monte de coisa pra fazer, tá todo mundo sempre apressado e a criança ajudar quando ela tem 2 anos, ela não ajuda, ela atrapalha e demora. E faz uma super bagunça. Então a gente tem muita questão da eficiência. Pra nós, né, ainda mais a nossa geração, a gente é a geração da eficiência. Então a gente quer o mais eficiente e melhor. E os nossos filhos de 2 anos são os menos eficientes possíveis. Entendeu? Então a gente prefere, vou organizar tudo aqui. E a gente não vê a vantagem. Nossa, mas pra que eu vou ensinar uma criança a lavar louça? Isso não, né, não vai ser. É muito melhor eu deixar ela na frente de um desenho que vai ensinar as cores, né? Que a gente tem muito essa. Vamos deixar ela brincando de um jogo que vai ensinar alguma coisa. O Einstein, a música clássica, nananã. Lavar louça ela não vai ajudar em nada. Quando for a idade, ela vai saber lavar, entendeu? Ela vai conseguir sozinha. É uma coisa fácil, tipo. Então, assim, vou lavar a louça sozinha, vou deixar a criança na tela, né? Vendo, porque eu tenho que fazer minhas coisas. E isso tá completamente errado. Completamente. Né? Daí a criança cresce, tá? A criança tem 2 anos. Daí, quando ela tem 10, a gente quer que ela ajude. Né? A gente quer que ela saia da tela e nos ajude, porque ela já tem idade pra ajudar a fazer tudo sem fazer bagunça. Mas daí, gente, a gente já cortou aquele desejo na raiz. E daí ela simplesmente não quer. E ela não consegue se perceber como um membro valorizado e atuante dessa casa, dessa comunidade que tem as suas, né, tem os seus deveres também como membro da família. Ela não consegue perceber isso, porque do 0 aos 10, ela foi simplesmente tratada como um membro VIP diferente, entendeu? De todo mundo. Ela não nasceu ali dentro dela essa vontade, porque ela não consegue se perceber ali como um membro que tem deveres também. Ela se percebeu como essa coisa VIP segregada da família. Não, e assim, depois que eu li esse livro, eu percebi, ainda mais agora, né, que ele é maior, que eu podava o máximo o tempo todo que ele queria me ajudar. Entendeu? E assim, dá até dó, gente. Porque agora eu tô, né, tipo, eu tô super ajuda e até, tipo, mandando ele fazer as coisas pra mim, assim. Tá incrível. Gente, incrível. Tá incrível. Sério. Você não tem noção. Eu e a Mariana, a gente olha uma pra outra e a gente, tipo assim... Matheus, vamos pegar água pra gente? Daí eles correm e vão trazer um copo. Ontem, tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Literalmente ontem. Eu sentei pra almoçar. Tava só eu e o Máximo, que o meu marido tá viajando. Daí eu falei, eu tava, tipo, com muito calor. Daí eu falei, Máximo, pega o controle do ar pra mamãe ali em cima da mesa. Dele ali, tipo, achou, pegou. Dele, mamãe, eu vou ligar, tá? Eu vou ligar o ar pra você. Ele foi lá, ele falou, é esse botãozinho amarelo? Eu falei, pode apertar o botãozinho amarelo. Daí ele apertou primeiro, daí ele tinha ligado errado, mas daí ele, tipo, eu consegui orientar ali de longe, tá? Eu não levantei da cadeira em nenhum momento, ok? Tá? Só um PS. E ele foi lá e conseguiu ligar os 2 ares sozinho, entendeu? E eu não levantei da cadeira, eu continuei lá. E ele ficou muito feliz que conseguiu, você não tem noção. Ele, tipo, eu consegui. Ele falou, eu não falei nada. Ele falou, eu consegui, e, tipo, foi almoçar feliz, saltitando, porque ele tinha ligado o ar-condicionado pra mim. Então, isso... E, gente, é assim, ó... É mágico. É mágico, eu juro que é mágico. Assim, tudo, tá? Esses dias também, eu tava na aula de cerâmica, daí o Máximo me encontrou lá na aula de cerâmica. Ele tinha tênis, depois eu ia levar ele de lá. Daí ele me encontrou lá. Daí eu tava indo embora com o avental da aula, sabe? Daí eu falei, Máximo, daí tipo assim, eu tinha que subir a escada de novo, bater lá, e tipo, tava chovendo, eu tava com guarda-chuva. Daí eu falei, vai! Eu tirei o avental, eu falei, Máximo, corre lá. Vai lá e devolve o avental da mamãe. Gente, ele, tipo assim, é a gente que fala que a gente não gosta de fazer essas coisas. Tipo, que preguiça. Eles têm uma vontade, sabe? Dele, mamãe, é essa porta? Ele foi perguntando, é essa? Deu, é essa, pode entrar. Daí ele entrou, coisou e saiu correndo. Tipo, vamos pro carro. Eu não saí do lugar. Assim, e são coisas pequenas. Por exemplo, e daí o que a gente acha? Que a gente tem que fazer as tarefas de adultos sozinhas, correndo,
quando tá com a criança, tem essa coisa do tempo de qualidade. O tempo de qualidade, que muito foi falado, que eu acho que é também até uma... É assim, é porque as mães estão tendo que trabalhar, a gente se sente culpada. Daí inventaram essa do tempo de qualidade, que a gente acha que é aquele tempo que a gente fica focado na criança, brincando com eles e fazendo uma atividade totalmente focada neles, como a melhor coisa pro filho. Eu acho que teve um pouco disso também. Essa questão do tempo de qualidade. Tipo assim, a gente sente a melhor mãe do mundo quando a gente fica ali focado, sei lá, brincando com o filho de, tipo, que os nossos filhos amam, caminhão, trator, enfim. Se a gente fica ali 1 hora fazendo isso direto, é tipo assim, gente, eu sou a melhor mãe do mundo. Exatamente. E não é bem assim. Essa é a questão. E daí, o que eu fazia? Eu acordava às 5 horas da manhã, ia pra academia, fazia meu shake ali, nananã, me arrumava, ia pra academia correndo, voltava... daí, não, agora eu vou fazer o meu tempo de qualidade, brincar de caminhão e tal. Isso, eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar. Só que acho que a maioria das mães ainda, essa atividade deve ser um saco. Porque, pelo que a gente conversa, né, acho que a maioria das mães nem gosta de brincar. Mas, gente, isso que é esse que é o negócio, assim. Por que a gente tá tão exausta? Tipo, a gente tá fazendo essas coisas... Que você não gosta, Que você não gosta, entendeu? Eu não acho tão legal ficar lá brincando de caminhão. A Luísa, realmente, ela tem, tipo, muito mais paciência que eu. Mas eu não tenho muita paciência de ficar ali, entendeu? Brincando. Então, daí, assim, essa 1 hora que você tá ali, meu Deus, parece que você gastou todo o seu esforço semanal pra brincar ali com o caminhão, entendeu? E talvez isso não seja a melhor coisa pro seu filho. Entendeu? Isso que a gente percebeu, que acho que esse livro ajudou muito a abrir nossa cabeça. E não só esse livro, depois a gente pesquisou mais sobre isso, né, Nana? E assim, muita gente tá falando isso. E acho que tá tendo uma mudança nesse sentido. Então assim, por exemplo, daí o que eu comecei a fazer? Falei, gente, pra quê? Eu simplesmente comecei a acordar 10 para 6, porque os meus filhos acordam muito cedo. O Matheus começou a fazer o shake comigo, essa história do shake. Ele faz o shake comigo, ele faz o café da manhã comigo. E, gente, assim, é uma das coisas que ele mais ama fazer. Ele gosta mais disso do que eu ficar brincando de carrinho com ele. Porque o carrinho, ele brinca sozinho e ele tá feliz. Só que essa coisa de fazer o shake comigo e me ajudar... Porque no começo, ele nem tomava o shake. Era o shake para a mamãe. Então assim, Matheus, eu preciso da sua ajuda. Então ele ia, pegava as coisas, batia. E daí, cada vez, ele tá melhorando no shake. Ele tá assim, antes ele conseguia fazer quase nada. Ele vai. E daí eu falo, nossa, eu acho que agora já chegou a hora de você conseguir fazer isso. E assim... Isso, pra autoestima da criança, é uma coisa mágica. É isso que ela fala no livro também. Que a nossa sociedade ocidental... que a gente sabe sobre autoestima e nunca antes as crianças tiveram tão baixa estima, mas ao mesmo tempo nunca antes se falou sobre autoestima. Então, o que tá acontecendo? Tipo assim, nem é uma coisa que as pessoas conversavam sobre autoestima. E as crianças tinham autoestima, mas o que é hoje? A gente tá tirando essa autonomia das crianças e a gente tá achando que a gente constrói autoestima com elogios. Então, outra coisa que ela fala, né, Nana, é que nessa comunidade não se vê muitos elogios. Isso não quer dizer que você não valoriza seu filho, nem que você não, né, que você não fale o quanto você ama e tudo. Mas a gente tá numa sociedade que a gente valoriza... Assim, a gente elogia demais. Demais. É uma coisa assim... É absurdo. E eu tenho que me controlar, porque assim, eu sou aquele tipo que elogia demais, nossa, entendeu? Muito, você é mesmo. Então, é que eu não sou, mas assim... Mas eu sou, mas a Luísa é muito. Mas assim, a gente tem que se controlar, porque a gente acha que, nossa, você é o melhor, que incrível, blá, 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 blá. E isso vai aumentar a autoestima. Mas na verdade, o seu filho conseguir te ajudar no seu shake... Isso é melhor pra autoestima dele do que você falar 1000 vezes o quanto ele é incrível. Porque daí ele sente dentro dele que ele é incrível. É uma validação interna, que é muito mais poderoso. E assim, ao longo prazo, você imagina, né? Você condicionar uma criança a sempre essa validação externa do elogio. E imagina você plantar essa sementinha do que ele ajuda, ele é capaz, ele é suficiente internamente. Isso é muito legal. E a gente não tá falando o suficiente sobre isso, entendeu? Porque assim, quando o seu filho oferece ajuda, então assim, você tá ali, eu tô fazendo o jantar do Máximo, né? Todo dia eu faço o jantar dele. E daí eu tô lá fazendo o jantar do Máximo. Quando o Máximo vira pra mim e fala, mamãe, eu quero ajudar, e ele vai lá pegar a escadinha dele e coloca do meu lado. Quando você convida ele, né, pra esse seu mundo... Entendeu? Isso vale muito mais pra ele. É como se você estivesse falando pra ele, a mamãe deixa você ajudar porque você é capaz, você consegue. Então, assim, quão poderoso é isso pra uma criança, entendeu? Então, mesmo que você não diga, é esse ato
de você chegar ali pro lado e dar uma colher na mão dele pra ele mexer alguma coisa, entendeu? Isso pra ele significa muito mais do que você falar pra ele que ele é maravilhoso e que ele consegue, e que enfim, entendeu? Então, assim, é como se você estivesse falando, entendeu? Nossa, você é capaz. E assim, pra uma criança, gente... Pra uma criança que, assim, ela vai dormir na hora que você quer, ela acorda na hora que você quer, ela vai pra escola, assim, o mundo dela é ditado por você, né? Afinal, você é o pai. Agora, você falando pra ela que ela pode fazer isso, a mesma coisa que você tá fazendo, isso é muito importante. E eu acho legal, assim, tá, é legal, tá, mas vamos dar uns conselhos práticos, né, Nana? Porque esse livro é muito legal por causa disso, porque ela dá uns conselhos práticos. Porque às vezes, que legal, tal, vou ajudar. Só que daí, o que a gente acontece? A gente quer que eles façam exatamente do nosso jeito. Tem essa questão. Tipo, vai fazer o shake. Daí ele quer colocar um negócio que não tem nada a ver e tal. E daí a gente acaba ficando... não, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Você acaba podando também. Então ela percebeu o quê? Que nessas comunidades, eles não falam muito. Eles deixam a criança errar. Porque é errando que a gente aprende. Então assim, olha... Eu falo uma vez pro Mateu, tem que colocar a mãozinha aqui quando vai ligar pra não cair o shake. Várias vezes cai, faz a maior bagunça... Né? Você vai ficar nervoso, vai se irritar, tal. Nunca mais. Daí você já vai podando. Então você tem que entender que a criança é uma criança. Então ela é estabanada. Que assim, ele não vai te ajudar e vai... Assim, no começo vai ser difícil. Você vai se atrasar. O shake que você demorava 5 minutos, você vai demorar 20. Você tem que estar preparada pra esse momento. Entendeu? E entender que, assim, ela fala que as crianças, assim, super pequenas já participam. E, assim... Elas não sabem o que elas estão fazendo, elas bagunçam um monte. Mas assim, isso que as mães maias falam. Elas falam, tem que começar. Porque assim, tem que começar de alguma forma. Elas não vão começar acertando. Mas assim, se você continuar, ela vai ficar cada vez melhor naquilo. E daí o que era difícil? Ficou 1 ano sendo difícil, a longo prazo... A sua rotina vai ficar muito mais fácil, porque você realmente vai ter um ajudante. Sim. Sabe? Você vai ter uma pessoa que vai te ajudar e que você não vai precisar entreter aquela criança enquanto você tá sobrecarregada com as coisas da casa, por exemplo. Então, né, eu acho que eu venho pensando muito sobre isso. Certas coisas que a gente faz assim, sei lá, ir no médico, ir no supermercado. Por que não? Daí, nossa, eu tenho que ir no supermercado, o que eu vou fazer com o Mateu? Né? A gente pensava isso. Eu pensava isso. Nossa, eu preciso de alguém pra ficar com o Mateu, porque eu tenho que ir no supermercado, tenho que ir no médico, tenho que ir no correio. E assim, no supermercado tem que ir muito rápido e tal, e daí com a criança tudo demora. Então, assim, agora, gente, o Mateu, ele chora pra ir comigo na frutaria. Porque daí ele ama, porque assim, eu coloco uma lista, eu falo, pede pra Márcia, né, minha funcionária, o que tá precisando, o Mateu. Então, você lembra, porque ele tem memória melhor que a minha, juro por Deus. Não, eles têm memória muito boa. Tipo, gente, tem várias vantagens, tá? Tem várias vantagens. Eu falo assim, Mateu, o que a Márcia... Fala, né, acabou seu leite e tal, o que precisa pra você? E daí ele vai. E daí sabe o que eu fiz, que é muito legal? Que é meio assim, algumas mães podem ver como é maldade, um pouco de maldade, mas eu achei super interessante. O que eu vi isso em outro livro, eu acho que você vai concordar comigo. E daí a gente vai e eu dou uma tarefa mesmo. Não é que ele tá lá comigo como acompanhante. Eu falo, Mateu, agora você pega o seu leite e tal, quanto que a Márcia falou, vamos colocar no carrinho. Óbvio, gente, que eu dou uma ajuda, que eu tô ali olhando de longe, mas ele tá sentindo que ele tá ali sozinho fazendo, sabe? E esses dias ele esqueceu uma coisa. Ele esqueceu, tinha que comprar, sei lá, manteiga de amendoim, alguma coisa assim. Ele esqueceu, e eu sabia que ele tinha esquecido. Daí chegou e não tinha, deu Mateu, tá vendo? Por isso que a gente tem que lembrar. Só que eu achei que, assim, não é que ele ficou triste, ele entendeu, falou, é verdade. Daí eu acho que da próxima vez, daí ele levou mais a sério, sabe, essa responsabilidade dele? Gente, é que as crianças são muito esponja, né? Elas aprendem muito rápido. Assim, o cérebro delas tá se desenvolvendo a uma velocidade, assim, inacreditável. Então, assim, elas vão absorver aquilo. Exato. E é por isso que esse hábito, que no começo é difícil... Por exemplo, daqui uns anos o Mateu vai com você no mercado... E ele vai te ajudar mesmo. Vai. Porque assim, juro que ele já tá me ajudando. Se você construir esse hábito agora, e vai ser muito difícil, porque, gente, ele tem 2 anos, entendeu? Não tem a habilidade. Sim. Daqui a pouco ele vai lá, lê a lista com você.
e te ajudar ativamente a fazer compras, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar de alguma forma. E eu achei muito legal o que você fez, de não lembrar lá na hora ele, e ele ter essa consciência depois. Sim, ai, Matheus, a gente esqueceu. Quando a gente esquece, daí não tem. Não tem, então a gente tem que lembrar mais da próxima vez. Sim, entendeu? Eu acho que são pequenas coisas. Eu acho que essa coisa... E eu sou contra também, que eu acho que na nossa cultura e na nossa bolha, eu acho que a gente segrega muito as crianças. Muito. Então, assim, às vezes eu percebo, as crianças na brinquedoteca e os pais ali. Tipo, tá essa coisa, vamos fazer uma brinquedoteca, então, na casa, né? Primeiro que a brinquedoteca... eu tenho uma brinquedoteca, tá? E assim, é o campo de guerra minado da casa. Coloca uma criança na brinquedoteca, tá tudo bem. Coloca uma ou mais crianças na brinquedoteca, é um caos. Caos. O caos se instaura. Então, assim, e ela fala isso, né? Essa coisa da nossa cultura ocidental, de muitas coisas, muitos brinquedos. Isso causa muito mais atrito entre as crianças. Coloca 2 crianças numa brinquedoteca com um monte de brinquedo, 2 crianças de 2 anos. É um caos, é uma luta livre. Coloca 2 crianças na natureza brincando, não tem brinquedo nenhum. Gente, assim, é bizarra a diferença. Não, faça esse experimento. Porque, bizarra assim, a diferença. A gente sempre faz esse experimento, porque a gente tem 2 filhos de idade super parecidas, então, assim, a gente sabe na prática. Quando tem um brinquedo envolvido, é caos. É caos. Sábado, a Nana tava viajando, o Máximo foi lá em casa. Daí eles ficaram na brinquedoteca. Daí, gente, era caos. Um quer o brinquedo, outro não quer. Porque simplesmente eles não conseguem, eles não sabem. E assim, nunca antes da história as crianças tiveram tanto brinquedo. A gente tem que pensar isso também. Sim, essa coisa de um monte de brinquedo, gente... algo muito recente, é novo, gente. Não existia, é muita coisa, entendeu? E eles nem sabem lidar com esse monte de coisa. Então, a gente realmente tá esperando muito deles. E óbvio que numa casa, numa sociedade que não tem tanta coisa pra brigar, eles brigam menos, entendeu? Porque eles realmente não sabem dividir. Daí, tava chovendo, e eu falei assim, eu não quero nem saber. Tava barro... Daí todo mundo, não, porque, né? Tipo, tava meu pai lá, e meu pai só teve filha menina. Ai, mas nossa... Como você vai mandar eles pra fora porque tá barro? Eu falei, gente, tô nem aí. Vamos lá, os 2. Eles acabaram com o meu jardim. Acabaram, não. Mas eles ficaram brincando de abrir um buraco na terra. E não teve mais briga. Uhum. Porque eles estavam lá na natureza, sujos de barro, abrindo um buraco na terra, brincando como as crianças de milhares de anos brincaram toda vez. E deu tudo certo. Ficaram na paz. Entendeu? Então, acho que essa coisa também... do muito brinquedo, do espaço confinado, da brinquedoteca, que daí as crianças sozinhas na brinquedoteca e os pais em outro lugar, né? Porque nenhum pai ama ficar na brinquedoteca. Não. Entendeu? Então, pro pai é uma coisa que a gente finge que tá legal, mas na verdade, pra muita gente não é o que ela quer ali. E pra criança... é um ambiente também focado só nela. Então, assim, no mundo real, ela não sabe muito lidar, entendeu? E ali na frente da minha casa, é mais gostoso, até pro adulto, tá ali com eles. Fiquei lá, passava um monte de gente na rua, dava um oi. Eu podia, sei lá, ler um livro enquanto eles estavam lá brincando na terra. Não sei, entendeu? Eu acho que é uma criação de filhos mais fácil pros pais. Muito mais, porque essa coisa, assim, no começo pode parecer mais difícil, né, de você convidar essa criança pro seu mundo, né, então, assim, ela até fala, leve a criança pro seu trabalho, pra ela conhecer o seu ambiente de trabalho, tenta inserir ela em alguma atividade do seu trabalho, assim, não precisa ser, nossa, uma coisa super, tipo, vai lá, pega um negócio pra mamãe, entendeu? Isso, claro que, gente, a longo prazo, facilita pra gente, né? Muito! Porque daí a gente não tem que ficar pensando, o que eu coloco aqui pra entreter ele? Porque essa coisa também da gente ter essa obrigação de entreter a criança 24 horas e a criança não pode ter nenhum momento que ela sente nenhum tédio, nem nada do tipo, é algo também super recente na história, né? Então ela até conta, eu achei super interessante isso, que essa coisa assim de você
Sabe essa coisa, assim, da gente... Quando a gente vai... Sei lá, tem várias... Eu lembro quando o Máximo era muito bebezinho, eu escutei muito isso. Estimule sempre seu filho. Então, assim, compra aqueles brinquedos que daí estimulam a criança a montar blocos. Gente, eu era a rainha disso. A Luísa é a rainha. Não, você era, agora na Serena não fui, porque eu já tinha lido esse livro. Então, só que assim, daí, você tem que conversar muito com o seu filho, lembra? Então, assim, você tem que andar com ele pela casa, falando, olha aqui. Gente, é ridículo, né? Se você for pensar, olha aqui, filho, aqui é o seu quarto. Este é o quarto da mamãe. O bebê lá, tipo, nem tá enxergando direito. Mas vocês têm que falar tudo pra ele. Foi uma coisa que começou na Guerra Fria. Sabia? Porque daí os americanos, dos Estados Unidos, óbvio. Os americanos ficaram com medo porque eles perceberam que as crianças soviéticas estavam muito mais inteligentes. Então começou-se essa propaganda pra temos que estimular nossas crianças. Temos que estimular nossas crianças. Então, assim, vamos colocar um monte de aula de matemática na escola, vamos começar a vender um monte de brinquedo pra estimular. Essas crianças têm que ficar inteligentes, senão a gente vai ficar pra trás. E foi aí, gente. É super recente isso. Quando que é? De quando que é isso? Só que daí, e sabe qual que é o mais bizarro? E ao mesmo tempo, o que acontece? Qual que é o nosso diferencial da nossa sociedade? Que a gente aqui, que a gente tá falando, tá inserida. Estamos cada vez mais individualistas e a família nuclear, mãe, pai e filhos, se tornou o modelo de família perfeita. Então, nessas comunidades, o que a gente percebe? Que são famílias estendidas. Não existe essa coisa da família nuclear. Então assim, a avó mora na mesma casa, ou a avó é vizinha. Esse senso de comunidade que a gente já falou aqui, que a gente se perdeu, que hoje em dia a gente não sabe quem são nossos vizinhos, lá todos se conhecem e todos se ajudam também. Mutualmente. Isso faz muita diferença, né, Nana? Porque ela, né, todo mundo fala, a gente precisa de uma vila pra cuidar da criança, tipo, isso já tá batido. Mas, ao mesmo tempo que isso já tá batido, a gente também vê uma negação do conhecimento, que a gente já falou sobre isso naquela coisa dos avós, né, Nana? Do conhecimento do passado. Então a gente não quer pitaco, a gente não quer ninguém se metendo na nossa criação. E eu percebi uma coisa com a Serena, que eu acho que quem tem o segundo filho percebe, que assim, o Matheus foi muito mais estimulado que a Serena. No sentido de, eu comprava gente, tudo que eu lia que estimular a criança tinha. Eu ficava com ele, porque além de tudo, é uma coisa que eu gosto desse negócio de estimular. Então assim, eu sentava com ele, ficava 1 hora naquele tapetinho, falando as cores, falando tudo, blá blá blá. E comprava tudo que falava que deixava a criança mais inteligente. Eu fazia, blá blá blá. Uma loucura, cores, yellow, red, em inglês, em português. E o Matheus, ele é uma criança inteligente, eu acho. Começou a andar cedo, daí eu falava, nossa, lógico, né? Ele foi super estimulado. Começou a andar com 9 meses. Arrasei, 10 meses. Gente, a Serena, eu simplesmente não tive tempo de fazer isso. Porque quando ela nasceu, o Matheus tinha 1 mês, 1 ano e 2 meses. Ele deu muito trabalho de ciúmes, então eu tive que focar nele. Eu amamentava a Serena e, além de tudo, eu tava trabalhando. Então, assim, eu falei, nossa, coitada dessa menina, né? Malemar fazia um tummy time. Não, Malemar, eu não deixava a Serena fazer tummy time, que é aquela coisa de você... Gente, o Matheus, ele ficava no tummy time. O dia inteiro. O dia inteiro, que era com a barriga pra baixo. A Serena não podia deixar, por quê? O Matheus... Porque o Matheus, ele queria matar a Serena. Então, assim, eu não podia deixar a menina, só ficava no berço. Porque eu falei, nossa, coitada, né? Eu falhei como mãe. Essa menina, coitada, ela vai andar com 2 anos, sei lá o que vai acontecer, porque ela não foi estimulada, não vai falar. Se o Matheus falou com 2 anos, e mesmo com todo esse estímulo, a Serena, coitada, né? Falhei. E, gente, a Serena, ela é simplesmente muito mais ligeira do que o Matheus. Muito mais. Ela começou a andar com 9 meses, ela já tá falando, ela já tá tipo assim, fazendo cocô no pinico. Ela desfraudou por conta própria, praticamente, já. Por quê? Por causa do estímulo de outras crianças. Por causa do estímulo do Matheus. Entendeu? Principalmente dos primos, porque querendo ou não, a minha casa é uma casa que eu tenho um pouco dessa questão de família estendida, porque minha sogra é minha vizinha, as minhas as primas, né, minhas sobrinhas, elas são muito presentes na nossa vida. Então, por exemplo, ontem a Giovana, que é minha sobrinha mais velha, ela sempre me liga, coisa mais fofa do mundo. Tia Luli, posso ir aí? As crianças estão aí. Então, assim, pelo menos uma vez por semana
tem, né, dia de semana mesmo. E fala muito, e essa parte também fala muito, que os irmãos mais velhos, né, enfim... Não só irmãos, mas assim, primos... As crianças que moram ali, sabe, perto, sei lá, mais velhas, ajudam muito com os mais novos. E elas têm essa iniciativa, né, de ajudar. Então, assim, daí o que eu percebi? Que muito mais do que tudo que eles quiseram me vender, que estimular... Todo esse tempo que eu passei no Tummy Time. Não que você não tenha que fazer isso. Eu acredito que tem que fazer, sim, né? Acho bacana fazer. Mas assim, tudo isso que eu achei que era graças a mim, todas essas coisas que eu consegui comprar, não. Que talvez uma criança que é estimulada, que tem uma família estendida, ai não, gente, mas eu não tenho, tal, que tem uma rede assim, de vizinho, que é uma criança que você deixa ter contato com outras crianças, esse estímulo é muito mais poderoso do que todos os brinquedos educativos que custam R$200 cada um que você pode comprar, entendeu? Eu podia jogar tudo abaixo e trazer meus sobrinhos lá pra ficarem com os meus filhos brincando, eles iam aprender muito mais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bonita da gente entender também o que a gente tá fazendo errado nessa nosso modelo atual. Então, a gente tá se isolando, não deixando outras pessoas entrarem, gastando, achando que a gente precisa de coisas para os nossos filhos serem inteligentes, precisando de fala, né, os elogios para eles terem autoestima, e na verdade a gente tá fazendo tudo errado, não tá dando certo, essa é a verdade. A gente tá fazendo tudo errado, sim. E assim, por exemplo, essa coisa do elogio, né, não é que quando eles fazem uma tarefa... eles não fazem nada, assim, várias vezes ela fala ali que as mães maias, elas relacionam muito essa questão de ajudar com maturidade, que pra criança é muito importante. Tipo, nossa, filho, você tá crescendo, né? Tipo, entendeu? Então, assim, isso também conta mais como, nossa, filho, como você é maravilhoso. Porque eles gostam disso, de se sentir grandes, né? Exatamente. Eu tenho usado isso muito com o Máximo. Nossa, Máximo, como você tá um menino grande, né? E ele fala... E às vezes ele fala, tipo, do nada... Eu tô grande, eu tô um menino grande. E ele se sente muito feliz falando isso. Sim. Acho que a questão do desfraude, isso a gente usou. A gente usou legal. muito isso no desfraude. Tipo, Máximo, agora você é um menino grande. Olha isso, suas roupas são tudo ficando pequenas. Nem a fralda serve mais em você, né? Tipo, você não acha? Vamos deixar a fralda de lado e tal. E assim, foi super bom usar essa técnica. E eu acho... E assim, quando eu li esse livro da primeira vez, eu fiquei até meio assim, né? Porque quando eu li também, o Mateus era muito novinho. Acho que ele tinha meses. E daí eu falava, nossa, será? Porque a gente vê muito no Instagram que você nem pode... Essa questão é até polêmica. Você vê no Instagram de umas... É verdade. Tem umas coisas que ela fala que a gente vê no Instagram que assim, não faça isso. Que você não pode falar, nossa, que menino grande e tal. Até quando a Serena nasceu, eu não falava muito isso, que me falaram não. Porque ele quer ser o bebê. Então você não pode falar, nossa, você é o irmão mais velho e tal. E daí você fica, será? Só que assim, gente, durante milênios as pessoas falaram isso e deu tudo certo. Deu tudo certo. Daí você vai acreditar mais em quem? Entendeu? Eu tô acreditando aqui nos maias, desculpa, mas assim, eu tô acreditando nesse conhecimento, entendeu? Que eles eram, tipo... Olha as coisas que os maias fizeram. E se eles falavam isso pros filhos e deu super certo, eu vou seguir isso, desculpa. E a gente tá falando de uma criação, né? Essa criação nunca, em todos os lugares que ela foi, nunca é uma coisa agressiva. Não. São sempre mães. Ela fala... Até a gente vai falar só de um capítulo aqui dos maias, porque senão vocês viram, né? O episódio vai ter 3 horas. A gente só vai falar sobre essa parte. Daí depois a gente faz outros episódios. Mas ela fala que são sempre calmas e que não ficam nervosas quando as crianças erram. Por quê? Porque é uma sociedade que tem o conhecimento que as crianças são... o cérebro delas não está desenvolvido. Então, elas não leram o livro de neurociência e tal, mas elas têm um conhecimento intrínseco mesmo, que foi passado de geração em geração, que as crianças, elas não têm capacidade de serem iguais adultos. Então, elas já esperam as crianças a errarem, a fazerem bagunça, a não obedecerem na hora. Então, assim, ela até conta que ela foi no momento mais tenso pras mães, que é o momento antes das crianças irem pra escola, daí de manhã, né? Que ela falou, gente, agora eu vou ver a real. E tinha 5 crianças na casa. E tinha 5 crianças na casa. Ela falou, agora eu vou ver a real. Vamos ver, se essa mãe conseguir manter o controle nessa fase com 5 crianças, daí pronto. Ela simplesmente chegou lá, daí a filha mais velha acordou,
né? A filha mais velha começou, tipo, a mãe não pediu, né? Mais uma vez, aquela coisa, a iniciativa que vem dela já. Ela é adolescente, a menina. Ela acordou, foi acordar a irmã mais nova, foi pentear o cabelo da irmã mais nova. E assim, a mãe não falou nada, né? E assim, em todos os momentos a mãe estava calma. E assim, ela não ficava falando, ó, agora você tem que colocar o tênis. Agora você tem que não sei o quê, né? O que a gente faz? A gente dá comandos constantemente pras crianças. O dia inteiro a gente... O dia inteiro a gente dá comandos. Tipo, Máximo, agora você tem que fazer isso. Não pode. Cuidado. Meu Faz Deus. isso, faz aquilo. Faz isso, faz aquilo. Tipo, a gente fica o dia inteiro falando isso. Se a gente pensar bem... Se a gente se gravar, né? Se a gente se gravar, é bizarro. Inclusive, a autora fala que ela se gravou um dia e assim... Foi horrível. Foi horrível. Tipo, é absurdo o tanto que eu dou comandos mesmo. E a mãe, ela percebe que ela quase não dá comandos. Ela até fala uma hora pro filho, tem que colocar o tênis. Ela fala lá uma hora, busca seu tênis, tem que colocar o tênis. Tipo, ela fala um comando em, sei lá, uma hora. E daí o filho não vai. E daí ela fica quieta. Ela não fica, como você não foi? Tipo assim, a gente vai chegar atrasado. Não, ela fica quieta. Ela vai fazer as coisas dela. Ela espera, tipo, 5 minutos e fala de novo. Tipo, calma. Filho, vamos colocar o tênis. Eu acho que ela não fala vamos colocar. Ela fala, você tem que colocar o tênis. Você tem que colocar. Primeiro que é sempre um comando, assim, muito direto, né? Que a gente fala, vamos, não sei o quê. Tá vendo? A mania que a gente tem. Gente, isso, posso falar? Eu tô me policiando. A gente até fala, assim, de uma... me policiando um demais. tom, tipo, infantilizado, né? Tipo, ai, filho, o que você acha da gente ir ali e pegar não sei o quê? Não, ele daí bateu o vôlei na minha cara e fala, não. O Mateu ainda fala, tipo, não quero pegar não sei o quê. Tipo, o Máximo, não tô afim de fazer isso, né? Ela fala, tá vendo? É tão... Olha só como tá na gente É isso. comando claro, só que assim, zero... Não é com braveza, não é com urgência, com agressividade zero, sabe? E daí, tipo, o menino... porque assim, ele realmente desobedece, porque ela fala que ele, tipo, sai correndo lá pra fora. Então, assim, eu até falei, nossa, é o máximo esse menino, né? Tipo, desobedece, sai correndo, quer ficar correndo. E daí ele vai lá, tipo, ele aparece daí no final com o tênis. Simples, assim. Entendeu? Final... E é uma calmaria. Ela fala assim que nenhum momento é de caos. De ansiedade. De urgência. Não, é tudo muito calmo. Muito calmo e todo mundo se ajuda. Né? E daí eu acho que assim, e até uma coisa pra gente se pensar, que é uma coisa que eu tô pensando muito, né, Nana? Que assim, eu acho que essa calma é até em relação ao estilo de vida mesmo. Eu acho que a gente vive muito com pressa, com horários. Não, com certeza. Só que eu acho que também a gente se põe um pouco nessa situação. Do tipo, as crianças têm 1000 aulas, né? Tipo, a gente tem que estimular, então vamos colocar. Então tem que ter um esporte de luta, um esporte de grupo, uma língua, daí, sei lá, uma música, Kumon, blá blá blá. Então, assim, a gente também não se ajuda, porque a gente tá sempre com pressa, mas a gente coloca mais atividades, porque essas crianças têm que ser estimuladas né? E elas não podem ficar sem fazer nada. Então, assim, a gente também não se ajuda. Então, a gente tá sempre com pressa, e eu acho que nessas comunidades eles não têm essa questão dessa pressa. Por isso que eles conseguem também ser mais calmos, porque eles não estão sempre atrasados. Eles não estão vivendo nessa ansiedade que a gente tá. Então, acho que a gente olhar um pouco e fazer escolhas diferentes. Porque a gente até pode falar, tudo bem, eles têm celular e tal, mas assim, a vida lá é muito mais pacata. É um ritmo muito mais lento, né? Mas a gente também não se ajuda. Entendeu? Então a gente tem que se olhar um pouco também. Então você pode até falar, nossa, mas não dá pra ser assim aqui. Mas assim, se você pensar bem, você consegue fazer alguns ajustes, entendeu? Porque a gente também tá se colocando muita coisa no nosso dia. E a gente não percebe isso. Então tá. Mas eu tenho que buscar ele em tal lugar, né? Tipo, e levar e não sei o quê. Então, assim, é óbvio. Você tá colocando um monte de coisa pro seu filho fazer. E também você tem que fazer as coisas. Então, assim, naquela 1 hora que seu filho tá ali, você tem que tentar resolver todas as coisas muito rápido. Do mundo de adulto. Do mundo do adulto, que ele não pode participar, entendeu? Então, assim... Realmente, a gente não tá se ajudando? Então, daí se vocês quiserem participar com a gente das coisas que a gente tá fazendo, que a gente tem esse grupo de mães, a gente se ajuda. Porque, gente, é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo. Porque não é natural, pelo menos pra mim, pra Mariana e pras nossas amigas, eu sei vocês, que
é natural, assim, é muito natural. A gente fala, vamos fazer um playdate com as crianças? Ai, sábado, vamos... Ai, lemos esse livro, daí a gente falou assim, ai, vamos então, num lugar aqui em Londrina, tal, no aterro, deixar eles lá brincando livremente. Daí a gente falou, gente, mas isso não tem a ver, porque a gente quer estar no aterro? Não. Então, você também tem que pensar nisso, então, entendeu? elas falam que as atividades, por exemplo, atividades pra gente desfocar disso, de atividade da criança para atividades em família. Tem que ser uma coisa que possa ser legal para todo mundo. Pra todo mundo. Então, uma coisa, pensa na sua família. O que você e o seu marido gostam de fazer? Então, vamos todo mundo viver isso, né? Então a gente falou assim, o que é uma coisa, por exemplo, sábado de manhã, o que é uma coisa que eu e a Mariana a gente gosta de fazer? A gente gosta de ir pra academia, né? Que é uma academia ao ar livre, é gostosa. A gente não é só ficar puxando ferro lá, a gente conversa, tem outras amigas, e daí a gente leva as crianças junto. Então eles estão participando do nosso mundo, eles se divertem lá, porque eles ficam brincando com as coisas de academia, sei lá, com... Eles brincam com qualquer coisa. Gente, eles brincam com qualquer coisa lá, eles ficam brincando, eles estão com a gente e tá todo mundo feliz. Entendeu? A gente tá feliz porque a gente fez nosso exercício. Nosso exercício, a gente conversou. As crianças participaram do nosso mundo e conseguiram se entreter. É uma habilidade gigante. Quando o Matheus consegue se entreter no mundo de adulto, eu sinto que assim, eu tô ótima, mãe. Na vida. Eu venci como mãe. Eu me sinto que eu venci. Eu fico muito feliz. E assim, no começo, eu sempre levei o Matheus pra academia. Porque eu tinha lido esse livro. Porque assim, gente, eu tenho babá em casa. Então ele poderia ficar lá com a babá. O natural pra mim seria isso, porque, tipo, né? Deixa ele ficar lá com a babá fazendo as atividades de criança dele, enquanto eu vou pra academia. Que, gente, eu faria o treino bem melhor, bem... Muito. Não, tem essa também. Porque, óbvio assim, que você consegue fazer tudo melhor, mais rápido, sem a criança lá. Gente, eu fiquei uns 6 meses, você lembra? Você tava lá na academia, o Matheus no meu colo. Nossa, lembro. Nos exercícios, gente, foi sofrido, porque você falava, nossa, né? Já tô na academia, eu tenho pouco tempo, e daí ainda não tô conseguindo fazer nada porque o Matheus tá aqui. Mas hoje, ele vai e ele não fica mais no meu colo, só às vezes. Não, mas ele tá bem melhor. Mas ele tá bem melhor. Então, claro. assim, e daí, por exemplo, daí eu vou ter que... Entendeu? Daí, assim... O que ia acontecer? Se eu não tivesse lido esse livro, provavelmente, eu ia deixar sempre ele com a babá, que é maravilhosa, que brinca com ele, que é incrível, tudo. Mas assim, daí quando ele tivesse uns 5 anos, né? Você fala, não, eu não preciso mais de babá agora. Ele pode ir nos lugares comigo, sei lá, né? E daí ele não ia aceitar, ele não ia querer. Ele, tipo, ia odiar ir pra academia mais que tudo. Porque ele nunca foi. Porque ele nunca foi. Então daí ele não ia saber, porque ele tá acostumado com uma pessoa entretendo ele, uma pessoa ali pra brincar com ele. Então daí com 5, 6, 7 anos eu ia falar, não, agora ele tem idade já pra se entreter sozinho na academia. Mas simplesmente ele não ia dar certo, porque ele não tava acostumado. E daí o que eu ia fazer? Eu ia ter que manter uma pessoa entretendo ele pra sempre. Entendeu? Então, assim, a gente escolhe, né? Então, eu escolhi, tipo, foi caso pensado. Porque eu tinha lido esse livro. Por isso que eu levava ele na academia. E por isso que eu sempre fico postando no Instagram e tal, pra ver se eu incentivo as pessoas, entendeu? Não, é muito legal. Porque o que eu falei, assim, que eu sentia falta de algo que viesse mais naturalmente, é isso, gente. Porque, tipo, o que é o natural? Você levar a criança com você, na verdade. Entendeu? Parece... que, assim, a gente tá tão focada nessa coisa da segregação que é muito difícil a gente pensar isso. Mas, na verdade, é o mais natural, né? Se você pensar. É o mais natural. É o mais natural. E é o que muitas pessoas, por exemplo, não tem outra opção e fazem isso de forma natural. Sim. Entendeu? Mas daí, ultimamente, acho que a nossa bolha, a gente sente que a gente tem que ficar fazendo as coisas pra entreter a criança, focado na criança. E nisso a gente vai se perdendo, se sobrecarregando. E a gente acha que a gente tá arrasando. A gente acha mesmo que a gente entendeu? tá. Mas na verdade a gente não tá. Né? E enfim, esse foi só um capítulo. Depois, nos outros capítulos, se vocês quiserem, a gente traz também aqui. Mas assim, fora, claro, coisa. E também a gente falou assim, super por cima. Porque assim, tem muita coisa legal que ela fala, entendeu? Muita. E é super interessante, sabe? Então, assim, nossa, gente, eu recomendo demais esse livro, assim, pra todo mundo, sério. E inclusive, assim, até pra quem não tem filho, porque é muito legal mesmo. Eu acho super interessante. Super interessante, entendeu? Até pra gente, essa coisa da calma, né? Essa coisa, nossa, que ela fala lá, que eles são muito calmos, que eles fazem tudo com muita... Né? E assim, refletir um pouco sobre isso é muito legal mesmo. Nossa, né? tô aprendendo muito com os maias. Tô aprendendo muito com os maias também. O próximo capítulo é dos Inuites, que é aquela comunidade do Círculo Ártico, né? Que é muito legal também. Gente, vai ser muito legal, porque ela fala muito que eles são muito calmos, Que eles são muito calmos. São crianças que não fazem tanta birra, então acho que vai ser um episódio, se vocês quiserem que a gente fale, né, Nana? Então, falem aí nos comentários. Vai ser um episódio bem legal. Sim. Bom, vamos pros quadros, então? Vamos para o De Repente Geek.
Gente, hoje eu vou dar dica de um podcast que chama The Real Stuff with Lucy Fink. E pelo que eu entendi, ela já bombava meio que no YouTube. Só que como eu não sou do YouTube, né? Não sou youtuber e acompanho, mas parece que ela fazia uns vlogs que eram super legais, que fazia super sucesso. E dela começou esse podcast, que foi até dica de uma seguidora nossa, a Laura. E daí eu comecei a escutar, que eu tava sentindo falta, assim, de um podcast. Ela faz... ela tem alguns episódios que é só ela, que são episódios que ela fala sozinha. Mas tem outros que ela entrevista. E eu tava sentindo falta... De entrevista. De um podcast de entrevista que, assim, fosse diferente, sabe? Que não fosse... Não sei, parece que... assim, a maioria dos que tem por aí, eu acho que às vezes fica muito raso. Sim. E ela fala, assim, sobre uns assuntos super interessantes. Então, ela traz pessoas que falam sobre assuntos super tabu, assim. Então, assim, achei super legal. E ela agora, ela tem um filho já. E ela acabou de ter um bebezinho. Então, assim, ela tá no segundo filho. E ela fala muito sobre essa transição de 1 pra 2. Que eu acho, né, que eu super tô me identificando agora. Então, assim, ela tá meio que na mesma fase que eu. Então, eu achei legal, assim, uma pessoa que eu escuto, eu posso me identificar. E assim, eu achei muito legal por conta dessas histórias que ela traz mesmo, sabe? Com pessoas e às vezes ela traz também os ouvintes, sabe? Falando das experiências deles, sobre várias coisas. Mas assim, é algo muito legal e ela é muito boa de entrevistar, assim. Eu acho que ela faz umas perguntas bem interessantes. Então eu tô gostando bastante. Mas é em inglês, né? Mas assim, eu vou dar a dica de um livro do nosso muso, Jonathan Haidt. Ah, eu amo. Que ele escreveu um livro, A Geração Ansiosa, que é um livro, assim, que toda mãe, pai, todo mundo deveria ler. É um livro que tá mudando, inclusive, a lei em muitos estados americanos, né? Ele fala muito sobre a questão das telas, do celular, sim, principalmente, né? Das redes sociais, enfim. Só que antes disso, ele escreveu um livro que chama A Mente Moralista. Tá? Que chama A Mente Moralista, porque pessoas boas são segregadas por política e religião. Então, é um livro que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo no mundo de grande polarização. Então, a gente sabe que tem uma polarização gigante em relação a tudo, principalmente política e religião, que até fica difícil você ter uma opinião, você conversar, sabe? Acho que as pessoas estão muito polarizadas, estão muito... São sempre extremistas. Isso a gente sabe que não é bom pra ninguém, entendeu? Só pra quem faz a gente de marionete, na verdade, né? Mas enfim. E eu acho isso muito interessante a gente entender o porquê disso. Por que está assim? O que tem por trás disso? E, gente, esse livro, ele explica... E, assim, eu tô começando a ler agora... Tô lendo diversos livros ao mesmo tempo, tá uma loucura. E depois eu posso falar mais. Mas assim, é um livro que eu acho que vale a pena ler. Quem se interessa pelo assunto, acho que tem muito a ver com o ambiente que a gente tá vivendo. E pra gente tentar ser melhor, né? Legal. Acho bem legal. Dica. Uhum. Agora vamos para o De Repente Fofoqueira. Lulis, tem alguma fofoca? Não, você tem? Não, eu não tenho assim uma super fofoca, mas a Ariana Grande agora vai estrelar um filme que na verdade é um musical. Eu não amo musical, e eu sou péssima. Mas enfim, aquele Wicked, sabe? Que é super famoso nos Estados Unidos. Sim. Que foi, né, que esteve na Broadway há não sei quantos anos atrás. E tá pra rolar essa adaptação há muito tempo. E parece que nunca teve um filme sobre o Wicked. Eu nem sei direito a história, tá? Parece que tem uma bruxa envolvida. Tem 2 bruxas, sei lá, são as bruxas ali. E são as bruxas de Oz. Então eu não sei se é do mesmo universo de Mágico de Oz. Tá, enfim, não sei, gente. Eu sou péssima nisso. Mas, enfim, daí saíram já algumas críticas. E falaram que ela tá, tipo, incrível no papel. Sério? Ela canta muito bem. Ela canta muito bem, mas que ela tá muito boa atriz. E que, tipo, ela é uma forte concorrente pro Oscar. O quê? Ariana Grande? Uma forte concorrente pro Oscar. Ela tá incrível. Que, assim, o filme é muito bom e tal. Daí eu fiquei super curiosa pra assistir, porque eu gosto dela. E daí ela saiu uma entrevista dela essa semana. Eu achei super legal, porque ela falou assim que... Ela começou na Broadway, a Ariana, pra quem não sabe. Sério? E daí ela falou, olha, gente, eu sei que isso vai, tipo, meus fãs vão ficar loucos comigo e tal... Mas eu acho que pelos próximos 10 anos eu vou focar. A música sempre vai fazer parte de mim, a música pop. Mas assim, o que eu realmente amo e eu realmente me sinto em casa é fazendo musicais. Tipo, eu amo mais que tudo.
E ela, assim, até se emocionou na entrevista falando isso, sabe? Que ela se sente muito feliz fazendo isso. E que pra ela é, tipo, é uma cura, assim, pra várias coisas, pra várias questões. E que talvez, tipo, nos próximos 10 anos ela não faça música pop, entendeu? Que ela foque em... Enfim, até perguntaram, você vai mudar, você vai voltar pra Broadway? Ela, vamos ver. Tipo, né, eu acho que a gente vai analisar o que tiver, assim, um papel legal e tal, assim. Então, será que a Ariana vai dizer adeus para o pop? Gente, eu tô igual os jovens da geração Z. Eu tava cancelando a Ariana porque tinha relatos que ela era chata, agora eu já tô amando novamente. Gente, eu tô achando ela fofa, sabia? Muito talentosa. Muito talentosa, tem que ser valorizada. Ela merece. Ela merece. Não, é verdade. Então, não, eu quero fazer uma fofoca brasileira. Que teve aquela... já faz tempo, né? Mas assim, nas redes sociais bombou que a Virgínia gastou 500 mil numa bolsa. Você viu isso? Não, gente, eu tô muito A Mariana não quer. É que a Mariana é é por fora das fofocas brasileiras. Mariana, mas você tem que saber, porque as pessoas quase não gostam de gente fofoca brasileira. Enfim. Só que eu quero dizer pra vocês que é mentira, que aquela bolsa não custa isso. Que bolsa que é? Que é a bolsa piquenique da Hermès. Eu acho que é a Birkin ou a Kelly, eu não sei. Mas realmente é uma bolsa muito difícil, né, de você conseguir. Por exemplo, você não consegue comprar na loja. É muito difícil você conseguir comprar na loja, porque não tem, são pouquíssimas. Existem pouquíssimas, e tal. E daí você tem que comprar no mercado second hand. O que quer dizer isso? Que a pessoa conseguiu comprar essa bolsa, mas ela sabe que ela pode vender pelo triplo do preço. Então, normalmente ela faz isso, né? Muitas pessoas fazem isso. E daí a Virgínia foi lá e comprou. É assim que você consegue comprar. E esse mercado de second hand, quando a gente vê, né, quem não conhece muito essa coisa de Hermès, o mercado de segunda mão, a gente acha, nossa, é mais barato. Mas no caso de Hermès, não é. Mesmo bolsas usadas são mais caras, muitas vezes, né? A maioria não é... Tem muitas que não são usadas, que a pessoa já compra e já vende, entendeu? Porque daí consegue vender ainda por mais dinheiro. Mas enfim... Esse mercado é muito aquecido e bomba e tal. E essa bolsa, ela é muito rara. E é uma bolsa como se fosse uma bolsa de piquenique mesmo. É tipo uma Birkin, só que é de palha. Entendeu? Sim, tem uma parte sim. de palha, eu acho super bonita. Mas enfim, mas não custa 500 mil. Mas é muito caro, é tipo uns 200, mas não é 500. Mas por que criou polêmica? Porque ela daí, gastou tudo isso numa bolsa? Porque ela gastou tudo isso numa bolsa e blá, blá, blá. Mas eu acho que, assim, tem um certo público. É como eu falei no último vídeo. As pessoas ficam falando mal e tudo mais. Mas... Tem um público que ama. Tem um público que ama. Então, assim, o que ela gastou nessa bolsa, gente, com o tanto de mídia que ela teve com isso... Já valeu, vocês estão entendendo isso? Assim, o tanto de mídia que ela recebeu por conta dessa notícia, ela já converteu em mais dinheiro. Porque aquela pessoa que, na verdade, nem tava lembrando dela, ai, nossa, ela gastou isso, foi lá e às vezes comprou um produto dela, ouviu um stories dela. Então, assim, tudo que ela gastou na bolsa já foi revertido em mais dinheiro pra ela. Já se pagou. Já se pagou. E mais. Bem então, só pra contar pra vocês os bastidores, Nossa, assim, do que acontece. Mega roxo aqui. E outro aqui, meu Deus. Nossa, tá igual eu, Nana. Eu tô me batendo toda. Na gravidez eu fico muito, mais ainda, desastrada do que eu já sou. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente tem que correr, gente, porque tá muito tarde. Tá muito e nossa tarde. família tá lá esperando a gente. Então, beijo, beijo, beijo. Espero que vocês tenham gostado.